Fala vidrados, galera da construção civil, sejam todos muito bem-vindos ao Steelcast. Eu sou o Thiago Padial e estou nessa incrível missão de conduzir um bate-papo sobre segurança no trabalho. Um tema, um dilema, né? Muitos odeiam, outros amam, mas temos certeza que hoje a gente vai desmistificar tudo isso daqui e no final do episódio tenho certeza que vocês vão amar o bate-papo. Você que ainda não segue a gente, vai lá, dá essa força para nós, desce o dedo no like, compartilhe. Precisamos alcançar o maior número de pessoas para que esse tipo de conteúdo não fique restrito a um número pequeno, que a gente consiga atingir o maior número de pessoas. E para falar sobre esse tema aí polêmico, trouxemos aqui o Fernando, da Excelência, sócio fundador aí da empresa, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho. É um vasto currículo, ele vai se apresentar melhor. E tem grande experiência. Eu, particularmente, Fernando, eu não conheço, acho que outra empresa que treine mais pessoas que vocês aí em Curitiba e região metropolitana. Então, seja muito bem-vindo e abra seu coração. A gente tem um ditado aqui que, durante os 5 primeiros minutos, a galera já tá chorando, o pessoal já tá acostumado a trazer lencinho aqui, porque abala o coração aqui mesmo. Sinta-se à vontade e seja bem-vindo. Léo, obrigado. Meu nome, então, é Luiz Fernando Almeida. Sou engenheiro de segurança desde 2008. Tenho uma grande oportunidade de estar hoje juntamente contigo aí para mostrar para os vidraceiros e principalmente o pessoal da construção civil os riscos que são inerentes às funções dele. E principalmente a questão de treinamento, hoje em dia com e-social, com tudo isso que está envolvendo a parte de segurança, né, é muito importante que toda a empresa e todo profissional tenha esse conhecimento. Para quê? Para que evite qualquer tipo de acidente. E muitas pessoas acham que segurança do trabalho é coisa de empresa grande, né? E na verdade não, né? Hoje a galera vai entender bem que não é bem por aí, não. Fernandão, uma questão. Antes de a gente já entrar no assunto, em média, quantas pessoas vocês treinam hoje por ano? Você tem esse dado? O ano passado, nós tivemos mais de 3.000 pessoas treinadas na área de segurança do trabalho. Isso hoje devido à facilidade do cursos online, que tem alguns cursos que você consegue fazer, e também a gente atende o Brasil inteiro, então a gente tem diversos instrutores espalhados, não só aqui no Paraná, como em outros estados também. Então nós temos mais de 3.000 funcionários de algumas empresas a nível de Brasil em 2023. Maravilha. Você que está precisando de treinamentos, PGR, depois ele vai entrar mais nesses códigos, nessas siglas, PCMSO, né, LTCAT, vai estar aqui todos os dados da Excelência. Procurem eles que temos certeza que são profissionais gabaritados para aí auxiliar vocês, ok? Fernando, vamos lá. Segurança no trabalho. Como que começou essa questão? Onde surgiu? Galera, às vezes só faz porque muitos sendo obrigado, né? Mas de onde que surgiu esse termo e esse movimento? Segurança do trabalho. A segurança do trabalho ela iniciou-se com a Revolução Industrial. Então, na Inglaterra, Estados Unidos, na Europa em si, quando começou a Revolução Industrial, começou o pessoal a trabalhar nas indústrias e nas empresas. Com isso, começou a acontecer os acidentes. Então, morriam as pessoas, perdiam um braço, uma perna e ficava por isso mesmo. Só que, a partir do momento que começou a afetar a produção, as empresas começaram a parar um pouquinho. Opa, vamos verificar o que nós podemos fazer para melhorar esses índices de acidente. Então, com isso, e até porque ficava muitas pessoas inválidas, o governo, a população, tudo sofria. Isso nós estamos falando em 1970, até a Revolução Industrial foi 1860. Então, nessa época, o pessoal já começou a se preocupar, isso a nível de Europa e Estados Unidos. No Brasil, iniciou-se em 1912, quando começou as primeiras normativas. Só que com o presidente Getúlio Vargas, em 1943, que se formou-se a CLT, a partir daí começou a ter um maior cuidado, já dentro das empresas ser cobrado, daí começou a CIPA, surgiu também. Então, e hoje nós estamos a cada dia evoluindo toda essa questão de segurança do trabalho.
Bacana. E hoje ainda a gente vê muito, né, trabalhador sem instrução. Agora imagina lá atrás a galera vindo do campo, né, vindo para a cidade em massa, com aquele sonho, vamos trabalhar na indústria. eh, Chega lá, aquelas máquinas monstruosas, sem experiência alguma. E você falando assim, me lembrei da construção da maior usina hidrelétrica do Brasil, que foi uma das maiores do mundo, né? Hoje perde para Três Gargantas, na China, mas vamos falar um pouquinho de construção civil. A Itaipu, ela na década de 70, era todos os trabalhadores do Brasil iam para Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu não tinha suporte para suportar. Então ia para o Paraguai, Foz do Iguaçu, Santa Terezinha do Itaipu, Medianeira, toda aquela região o pessoal ia trabalhar. E meu pai trabalhava lá nessa época. Ele dizia que às vezes estava trabalhando lá, vinha uma máquina com concreto e concretava diversas pessoas que estavam trabalhando naquele local. Eu morava em Foz do Iguaçu, na Vila C, cansei de ir em funeral de amigos do meu pai que caía, se machucava e ficava por isso mesmo. Então, antigamente era muito difícil, não tinha segurança e muitas vezes ainda as pessoas falavam, morreu porque chegou a vez dele. Tem até uma questão espiritual que às vezes o pessoal leva em relação a isso, né? E hoje é totalmente diferente do que a gente via há praticamente até 10 anos, 15 anos atrás, né? E sem contar que também naquela época não tinha nenhum tipo de amparo, né? Pessoa, quando morria, né? Enfim, infelizmente. Mas pessoa que perdia um braço, perdia uma perna, ou até mesmo as pessoas que morriam, a família ficava totalmente desamparada e sofria as consequências, né? Imagina essas famílias desses trabalhadores aí concretados numa usina, às vezes por falta de segurança, e só recebia a notícia e ficava por isso. Isso mesmo, e não tinha esse amparo, conforme você falou, né? Então, hoje, graças a Deus, existe todo um sistema de controle de segurança do trabalho. As empresas que não entregam os seus EPIs, as empresas que têm alto índice de acidente, elas são penalizadas. Então, o Ministério do Trabalho e do Emprego, eles monitoram, até porque hoje é tudo de forma digital, principalmente por causa do e-social. Então, qualquer acidente que ocorra, tem que ser comunicado à CAT e imediatamente a empresa já fica com esse registro. Se começa a acontecer diversos acidentes, a Delegacia do Trabalho vem fiscalizar a empresa e muitas vezes multa. E também tem a questão do FAT, que já são outros detalhes que daí a empresa vai pagar financeiramente também em relação a isso. Tá. Gente, se vocês me permitirem, tem alguns temas que, conforme você vai comentando, às vezes eu ia falar lá na frente, mas eu já puxo para cá e a gente volta no roteiro aqui. Para a galera que está assistindo, e-social. O que é e-social? E-social. Então, o governo federal, o que ele fez para conseguir ter um controle a mais, principalmente para a aposentadoria especial, o PPP eletrônico hoje. Então, todas as informações do funcionário. Vamos pegar o vidraceiro. O vidraceiro que ele instala, ele vai ter o risco dele de altura, risco de queda, fratura, qualquer outro risco que tenha. Só que para aposentadoria especial, se o vidraceiro ele entra em um ambiente insalubre, ele está trabalhando em um ambiente insalubre, a empresa que faz a gestão de segurança dessa empresa de vidraçaria tem que registrar que ele tem esse risco insalubre. Automaticamente, na aposentadoria dele, ele vai conseguir a aposentadoria especial devido às condições de trabalho que ele estava trabalhando. Então, o E-Social ele veio hoje para fiscalizar todas as empresas e principalmente para chegar para o funcionário, quando ele chegar lá com seus 60, 70 anos lá, eu quero aposentar. E já vai estar o INSS com todos os registros mensais, os que sejam anuais das empresas que ele trabalhou, dizendo, esse período de 2023 a 2025, você não trabalhou na área de risco. Mas de 2025 a 2030 você trabalhou. Então, o governo vai ter todo esse controle. E o E-Social, ele voltado para a segurança do trabalho, ele é praticamente isso, para a gente ter esse controle do PPP eletrônico, que vai servir para a aposentadoria. Só que o E-Social são de todas as áreas, né? Então, a Receita Federal, ela tem controle das contabilidade, tudo que é feito. Daqui uns dias, o teu imposto de renda não vai nem precisar você fazer, porque é tudo automatizado hoje.
Então, o E-Social está controlando tudo isso de forma eletrônica. Mas, voltando para a área da segurança do trabalho, são alguns eventos que nós, da segurança do trabalho, temos que informar a Receita Federal, o governo, certo, do que está sendo feito com o funcionário. Desde um EPI, quando a empresa compra a nota fiscal, o CA desse EPI, a gente registra e verifica todos os riscos e envia para o governo federal. Então, qualquer empresa que tenha um funcionário, independente se ela é MEI, se ela é limitada, ela tem que ter uma empresa de segurança para enviar esses eventos para o E-Social, que no momento talvez ela não está percebendo, mas no futuro bem próximo pode vir multa para a empresa e também vai prejudicar o trabalhador. E a todo momento a Receita está fazendo auditoria, né? Com certeza. A auditoria hoje de forma eletrônica, então se você não fez, vai dar problema. Uma hora ou outra vai chegar uma multa para a empresa também. Então, E a gente poderia dizer que o E-Social ele foi algo digital? Porque assim, antigamente era tudo no papelzinho, né? Quando precisava de um PPP, a galera tinha que sair nas empresas, às vezes a empresa já tinha fechado e virava aquela bagunça. Isso foi para simplificar, para quando precisar de uma aposentadoria já está tudo mastigado? isso mesmo, foi para exatamente conforme você falou. Antigamente, eu vou pegar um exemplo. A pessoa trabalhava numa mecânica e tem risco, certo? E diversos riscos lá que geram insalubridade, que geram uma aposentadoria especial. Só que não tinha registro nenhum disso. Então, poderia contratar um engenheiro de segurança, uma empresa, que lá faria esse PPP, apresentava para o INSS, o advogado da pessoa, ia lá e requeria a aposentadoria especial, certo? Hoje não vai precisar mais dessa forma. Então, agora é tudo de forma eletrônica. Se a galera parar para pensar, a Receita Federal sabe mais da gente do que nós mesmos, né? Com certeza. Fernando, antes da gente entrar nos detalhes mais específicos aí da parte da segurança, o quanto ela é importante para os vidraceiros que estão nos assistindo, o pessoal da construção civil, que grau que ela ocupa na vida dos trabalhadores, que às vezes muitas pessoas não dão a real importância da segurança, né? Certo. O que eu sempre falo assim para os trabalhadores, quando eu vou fazer um DDS numa construção civil, em qualquer outro tipo de serviço? O DDS é o Diálogo Diário de Segurança. Então, antes de iniciar esse trabalho, a gente faz uma conversa com todos para dizer, pessoal, a segurança do trabalho, quem faz é vocês. O engenheiro de segurança, o técnico de segurança, o agente de segurança, a pessoa que está responsável ali, ele está ali para auxiliar. E eu sempre falo, Thiago, que nós da segurança estamos ali como um anjo para cuidar da segurança do pessoal. Nós não estamos ali para punir, dar uma advertência ou qualquer outra situação. Nós estamos ali para que o trabalhador consiga executar suas atividades com segurança e voltar para os seus lares da mesma forma ou melhor do que ele entrou no trabalho. Então, a segurança do trabalho, eu falo assim que ela é fundamental em todos os aspectos. Existe, não só na construção civil, em todos os âmbitos, existe aquele trabalhador assim, faz 30 anos que eu trabalho e nunca aconteceu nada comigo. Às vezes é um único acidente que vai acontecer e a pessoa vai perder a vida. Quantas pessoas que não dependem do salário dessa pessoa? Quantas pessoas, não só de salário, a vida vai desestruturar os filhos, crescer sem um pai, a esposa sem um marido, a mãe que fica lá. Então, você imagine, eu acompanho como perito, acompanho alguns acidentes e na análise do acidente você vê assim que é coisa simples, muito simples, que se a pessoa tivesse colocado um cinto de segurança limitado, colocado o talabarte num ponto de ancoragem, ela estaria aqui conosco. Posso citar um exemplo de um acidente tão simples que aconteceu que eu fui analisar? Um andaime. A pessoa montou um andaime e precisava fazer um serviço na certa altura de 6 metros e subiu com todos os cintos, todas as documentações, e embaixo eles trabalhando em 2. O rapaz... O procedimento de altura é descer do andaime, se precisar movimentar, movimento. Ele não quis descer, empurrou o andaime. Teve um degrau, caiu 6 metros de altura, estava com cinto, tudo. E outro detalhe,
existia a linha de vida, tinha os pontos de ancoragem para ele ancorar. Na hora dessa movimentação, ele tirou o cinto dele do ponto de ancoragem para poder sair um pouquinho do lado. O andaime descarrilhou e ele veio cair e faleceu 2 horas depois no hospital. Depois eu fui fazer análise, fui fazer tudo, o corpo de bombeiro analisou. Daí, pessoal, daí não é só nós da segurança que vai fazer análise. O corpo de bombeiro fez um laudo da ocorrência, foi para a delegacia, o delegado analisou, verificou tudo, porque hoje vai preso. Se for imperícia, se for negligência, se o dono da obra ou encarregado ou qualquer outra pessoa que está ali responsável, ele vai ser investigado. Se ele for responsável pela morte daquele trabalhador, vai preso. E pode responder civilmente, quando eu falo é financeiramente, e criminalmente pode ser preso. Então hoje, um engenheiro, um técnico de segurança ou proprietário, um responsável pela obra, vai preso. Não é de qualquer forma que nem antigamente, conforme nós falamos ali na década de 70, 80, 90. Deus quis assim. Ficava impune, né? Ficava impune. Hoje não. Hoje tem todo o amparo e também tem a questão civil e criminal que tem que ser feita. Então, às vezes, a pessoa está construindo uma casa, vai colocar um vidro lá, o vidraceiro cai, se machuca e morre. A família entra com o processo, o dono da casa às vezes tem que vender a casa e muito mais para indenizar aquela vítima ali. Você comentando, hoje mesmo estava assistindo um videozinho que mandaram lá num grupo, e o vidraceiro foi subiu o material, depois subir a escada na sacada, deu para entender que era um sobrado. Foi subir a escada e tinha a fiação, poucos, não vou nem dizer metros, né? Tava bem próximo ali da fachada. No que ele subiu a escada de alumínio, que ele virou, bateu na rede ali de alta tensão, levou um choque na hora, caiu duro para trás, caiu lá embaixo. Não sei se sobreviveu ou não, mas um pequeno detalhe, né? A gente vai falar um pouco mais depois de análise preliminar de risco, mas às vezes 5 minutinhos, 10 minutinhos que parasse, analisasse o ambiente, teria evitado uma morte ali, né? E outra coisa, eu sempre comento que o técnico de segurança ou o engenheiro de segurança, a galera envolvida, eles estão no papel de pai, né? Porque o que o pai faz? O pai, ele protege o filho, né? Então, às vezes ele vai lá, segura, trava aqui, não deixa o filho fazer aquilo lá. Para quê? Porque ele ama a pessoa, né? E às vezes o técnico tá ali cuidando, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E a galera acha que ele é o malvadão ali da empresa e olha com os olhares ali que Deus o livre, né? Se o engenheiro ou o técnico de segurança chegando na obra. Vixe, lá vem o pessoal da segurança do trabalho. É isso que você falou. Olha para a segurança com um ar, às vezes, assim, não de desprezo, mas assim, lá vem encher o nosso saco, certo? Pessoal, não é isso. É conforme eu falei. A segurança do trabalho, a empresa em si, ela paga o treinamento, ela fiscaliza, ela dá toda a instrução que precisa e condição necessária para o trabalhador executar. Então, a função do trabalhador é executar conforme as normas e procedimentos. E nós da segurança estamos ali para que isso seja cumprido. Então, aquela pessoa que não gosta de utilizar um capacete, um óculos, eu como engenheiro ou como proprietário da empresa, eu prefiro retirar essa pessoa da obra, porque ela pode vir dar um problema para mim. Tá? Então, os proprietários... E outra coisa, é lei também. Se a pessoa tiver sem os EPIs, é advertência e também justa causa. A empresa não precisa nem indenizar. É justa causa para o trabalhador que não coloca os EPIs. Sendo assim bem radical e conforme é a legislação, é dessa forma, né? Então, muitas vezes, eu quero agilizar o processo. É que nem você falou, coloquei uma escada ali, em vez de agilizar, eu vou acabar, às vezes, acontecendo um acidente e vai ser muito grave também, né? Fernando, agora, deixa eu entrar num tema aqui que talvez pode ser um pouco polêmico aqui, né? Mas eu fico me coçando aqui, se eu não falar, eu vou até me perder aqui. O trabalhador que... pegar o exemplo, mais ou menos, do que você citou ali. Tinha toda a documentação, linha de vida, cinto de segurança, estava tudo certinho. E for comprovado que partiu dele, isso num laudo pode reverter para suicídio?
Eu vou citar um exemplo que aconteceu aqui no estado do Paraná. Eu não vou citar a empresa para não comprometer, mas a empresa, ela deu treinamento para o funcionário, ela orientou o funcionário, ela pegou em todas as fichas de EPI assinatura do funcionário, tinha fiscal, tudo junto, todas as documentações, PGRS, PCMSO, LTCAT, LIP, a empresa tinha tudo e os funcionários sabiam de todos os riscos. Os funcionários preencheram a análise preliminar de risco, APR, a permissão de trabalho, a PT, e aconteceu o acidente fatal com essa pessoa. Era na área elétrica. A família, conforme a morte da pessoa, a família entrou em processo contra essa companhia, contra essa empresa. A hora que o juiz pegou toda a documentação que a empresa alegou, nós treinamos, orientamos, fizemos tudo o que podia, foi um erro dele, foi dado como suicídio. Então tem a possibilidade, sim. Se a empresa é certa, é tudo correta, faz todos os procedimentos, não tem outra forma. O juiz vai pegar lá, ele é sensato, viu lá, a empresa é de acordo, faz todos os procedimentos de segurança, tem tudo o que precisava fazer. Um momento que a pessoa foi lá, encostou no fio que não poderia, e ela sabia que não poderia porque estava energizada, certo? Foi considerado como suicídio. Mas, e agora imagina você chegar e dar uma notícia, ou a família ter acesso a um laudo desse de suicídio. Na verdade, não sai um laudo assim da empresa, né? Sai um laudo como acidente. Mas perante o juiz vai dar causa ganha para a empresa e não para a família que entrou em processo contra a pessoa. Então, certo? Mas agora, imagina se a família está lá no meio de um processo e, além de perder o processo, perdeu a pessoa que mais amava e ainda recebe um baque desse de suicídio. É doloroso, né? É qualquer acidente, né, Thiago? A gente pode observar assim, independente, cortar um dedo, qualquer coisa, existe um trauma muito grande. Mas, que nem eu falei, a perca de uma pessoa não tem valor, você não consegue mensurar. Por mais que a pessoa recebesse uma indenização, isso não iria conseguir ali voltar a pessoa. Não tem dinheiro que se paga uma vida. Então, sempre com segurança de qualquer procedimento que vai fazer, com tudo que a gente for fazer, até dirigir o carro, em qualquer situação. Já que nós entramos nesse assunto, eu vou te dizer uma coisa. Existe uma empresa, o ramo dela é elétrica. Os maiores acidentes dela é com veículo, não é na parte elétrica. Por quê? Porque a cultura é tão grande na empresa de segurança do trabalho na área elétrica que o que mais acontece acidente fatal é no trânsito. Onde a pessoa não dá atenção. Não dá muita atenção, certo? Então, sim, a gente pode falar muitas coisas mesmo assim, que tem vários assuntos que a gente pode abordar e principalmente o pessoal de vidraceiro. Meu caso nunca aconteceu nada. Pessoal, tantos acidentes que acontecem com vidraceiro, é cair, é encostar, às vezes até na alta tensão, está fazendo um vidro ali num local próximo e está ali a alta tensão, quando não observa, vai um pouquinho para trás, encosta na alta tensão, né? Então, isso é um dos riscos. Altura, risco de queda, né? Que sempre tem. Então, a gente tem que ter muito cuidado em todas as ações. Para quê? Para que a gente não vire estatísticas. E comentando, tem um outro caso aqui na nossa região também. Foram subir um perfil para fazer uma sacada da fachada de um prédio. Daí amarraram na corda. Muito comum o vidraceiro, né, fazer isso. E não dava para passar pela escadaria, por causa de ser 6 metros. Amarraram o perfil na corda e puxando, o rapaz pegou o perfil, no que ele virou os 6 metros. Não chegou a encostar no fio, mas chegou bem próximo e descarga nele também. Então, o que acontece? O pessoal pensa que a eletricidade é somente encostar. Não, tudo depende do nível de tensão. Hoje, nas nossas casas, tem 127 e 220 volts, certo? Para chegar na nossa casa, existe os fios que vêm pelos postes. Na parte superior dos postes, vem 13.800 volts. A maioria dos acidentes que acontece, conforme você falou puxando ali, é nesse 13.800 volts,
certo? Mas o que vai matar mesmo é a corrente elétrica que está naquele circuito. Isso nós falando em 13.800 volts, você não precisa encostar no fio para levar. Existe, devido à diferença de potencial do material ou da mão da pessoa, com o cabo, antes de encostar já sai um raio e a pessoa já leva a descarga elétrica. Isso nós estamos falando em 13. Agora, se aumentar para 64.000 volts, 120, 138 ou 230.000 volts, 525.000 volts, ali 2 metros, um pouco mais, um pouco menos, já acontece esse raio e a pessoa leva a descarga. E uma outra questão também que o pessoal não leva em consideração é a umidade relativa do ar. Chuva ou um dia muito nublado, o ar ele é isolante. Se a pessoa está puxando lá o vidro, que seja lá a parte metálica para cima, se tiver um dia mais chuvoso, que seja ali que tenha a umidade relativa acima de 70%, automaticamente ali o ar fica menos resistente, então a distância pode aumentar. Entendi. Certo. Então são detalhezinhos assim. Todo cuidado é pouco, sim, né? Sim, é pouco. E você comentou um pouco atrás para não virar estatística. Na época da Revolução Industrial, garanto que isso aí não existia, né? Então a galera perdia um braço, perdia um dedo, simplesmente era substituído. Tinha gente sobrando, né? Então você jogava ela nas ruas e ela não conseguia outros empregos, né? Porque nenhuma outra empresa iria pegar, tinha gente sobrando, então aquilo ali acabava ficando sozinha, né? Essa pessoa. Hoje, com a e-social, então acho que essa concentração de informação está muito mais fácil. Você consegue nos passar alguma estatística? Você tem esses dados de quantos acidentes existem em média num ano no Brasil? Você tem esses dados? O que acontece? Hoje, com a parte de informática, ele é muito mais fácil. Você tem um conhecimento, principalmente, que são registrados através do CAT, certo? Então, o que nós observamos nas empresas? Muitas manipulam a questão dos acidentes. Então, você tem um registro lá de 69.000 acidentes no ano. Por si só, pela experiência que a gente tem aí, mais de 20 anos em construção civil, junto com o pessoal, isso daí eu acredito que é mais umas 10 vezes mais que acontece, certo? Em relação aos acidentes de leve e grave, certo? Agora, os fatais, eles são registrados, até porque hoje não tem como o Ministério Público, a Polícia Civil, tudo, eles vão investigar qualquer tipo de morte, né? Então, chegou um acidente, a pessoa morreu, passa por ML, isso é investigado. Mas eu sou sincero em te dizer, melhorou muito a questão das nossas análises de acidente? Melhorou. Mas ainda assim, as pessoas, existe um certo receio de dizer. Você chega numa empresa, Thiago, está lá escrito lá, estamos a 365 dias sem acidente. Isso é padrão, né? Daí você entra lá, conversa com os funcionários e daí você observa que nesse período teve acidente. Sim. E as pessoas não registram por medo do quê? Por medo de, daquela faixa lá, trocar para zero por causa dele, ou muitas das vezes também ser punido, certo? Então, são culturas na empresa que vai ser implantado e as pessoas ficam com medo. Então, daí, as estatísticas que a gente observa, que às vezes a Fundacentro manda, o governo ali tem, eu posso te dizer que aquilo não é a nossa realidade no dia a dia, sabe? Então, você tem que mudar a cultura das pessoas dentro das empresas para você conseguir ter um dado estatístico bem interessante. Existe a pirâmide de Beard, que foi estudado mais de 6.000 empresas, que a cada 1.000 quase acidentes que vai ocorrendo, vai acontecer um fatal, um grave ou um fatal. Então, tem empresas que consideram, dependendo do ramo, 600. Cada 600 quase acidente, um vai ser fatal. Por isso da importância de se registrar e de você não punir as pessoas e sim, às vezes, incentivar. Por quê? Para você conseguir controlar qualquer tipo de acidente e também ter uma estatística na empresa, porque através das estatísticas nós conseguimos verificar e melhorar a parte de segurança do trabalho. É como você comentou, né? Hoje o erro
na nossa região aqui, infelizmente, tem a punição, né? E, na verdade, o erro ali, o acidente, ele deveria servir como aprendizagem, né? O que a gente pode prevenir para que não aconteça outro? Evitar os quase acidentes, porque você evitando os quase acidentes, você não chega no fatal, né? Você prevenindo lá a base da pirâmide de Byrd, você evita o acidente fatal, né? É isso mesmo. Então, nós trabalhamos o quê? Nesses quase acidentes, certo? Para quê? Para que ele não gere um acidente grave ou fatal. Então, a importância de nós ter esses registros numa empresa é para tentar eliminar e fazer com que não ocorra um acidente fatal. Agora, Fernando, eu estou pensando aqui, o que vai ter de gente segunda-feira correndo atrás dos registros para ver em quantos se já está chegando perto de 600 para ver se os próximos não é um fatal, né? O que acontece, né? Então, eu vou pegar um exemplo de uma empresa. Ela é uma empresa com mais de 5.000 funcionários, certo? Eles têm todo o controle. E mesmo assim, muitos funcionários não registram. Então, você, pelo menos, tem uma base, tem uma média, e você vai trabalhar. Essa mesma empresa que eu falei que é da parte elétrica e ela tem mais acidente de trânsito, então, o foco é o quê? Além da parte elétrica, você não perder ali, é você focar também a parte de trânsito. Faz medidas, faz premiação. O funcionário atingiu lá tantos 1.000 quilômetros lá, ele ganhava, uma certa época, viagem para Foz do Iguaçu, viagem com a família inteira, hotel, tudo pago pela empresa. Por quê? Para valorizar também. Então, são alguns tipos de benefícios e planos que a empresa pode estar dando para tentar melhorar também e diminuir esse tipo de acidente com os funcionários. Sem dúvida. Esses benefícios, na verdade, eles acabam se diluindo, né? E acaba sendo Com bem mais certeza. barato. Porque agora imagina o quanto que um acidente gera de impacto na vida de um trabalhador e de uma empresa. Né? Você pega lá um trabalhador que vai ficar 6 meses, 1 ano encostado no INSS. Aí eu falo assim, para a empresa, os 15 primeiros dias, a empresa banca financeiramente o salário dele. A partir daí, quem vai estar bancando somos todos nós. Por quê? Porque é dinheiro do governo, é do INSS. Então, por que o governo está preocupado com os acidentes também? Para diminuir o custo que tem. Uma pessoa que vai ficar aí 6 meses encostado, a empresa vai pagar somente 15 dias dele. A partir daí é o INSS. Então, o INSS hoje vem e multa as empresas quando tem muitos tipos de acidente e começa a investigar. Eu peguei em São Paulo uma empresa que aconteceu o acidente na empresa e o INSS, a pessoa ficou afastada lá 1 ano, o INSS veio investigar a causa do acidente, verificou que era falha da empresa, mandou o boleto para a empresa pagar. Toda a despesa. A empresa teve que ressarcir o INSS. Por quê? Porque foi falha da empresa. Então, existe isso hoje também. Então, as empresas, os donos da empresa, não pensam que só vai pagar os 15 dias ali. Existem situações aí que a gente já vivenciou que o INSS entrou na justiça contra a empresa para requerer toda essa despesa ali. E Fernando, a questão quando tem um acidente dentro da empresa e é registrado, é feito conforme manda o figurino, tem uma alteração no imposto também, não tem? Sim, com certeza. Tem o FAT, conforme tinha falado lá. Tudo depende da quantidade de acidente que vai acontecendo. A empresa ela vai caindo num nível de taxação, certo? Então, desde qualquer sistema de produção da empresa começa a gerar muito acidente, ela vai começar a pagar mais daí também por isso. Seria uma forma de benefício do governo. Se você não tem acidente, você paga menos. Se você tem acidente, você contribui com uma parcela. Mais, isso mesmo. Então, é dessa forma aí que o governo observa e verifica. E hoje eles estão indo atrás também das empresas que são muito negligentes e cobrando deles essas despesas que tem com os funcionários deles. E acaba sendo umas despesas até, dependendo da situação, até meio alta, né? Agora, o impacto na vida de um trabalhador acaba sendo crucial, não só a parte física, né? Que a pessoa perder um braço ou quebrar um braço, né? Não chega nem a perder, mas só o fato dela se encostar, a vida financeira dela também vai junto, né? Porque até ela conseguir receber o benefício, até ela conseguir se reestruturar, vai levar um bom tempo. De ver vários relatos aí de pessoas que
precisaram desse tipo de benefício, que atrasou conta, atrasou tudo, porque não é algo que você entra na internet, coloca os dados do acidente, e no dia seguinte o dinheiro está na conta, né? Te contar uma história real recentemente que aconteceu com um colega meu. Ele precisou fazer uma cirurgia na coluna dele e ele entrou na justiça, no INSS, desculpa. E no INSS ele precisava fazer a perícia. Fez a cirurgia, complicou a cirurgia e o INSS marcou para ele uma data que ele estava fazendo outra cirurgia. O que aconteceu? O INSS deu como causa perdida para ele todo esse período. Por quê? Porque ele não compareceu. E daí o INSS depois falou assim, não, você tinha que ter mandado alguém representando você lá para dizer que você estava lá. E ele, quando ele melhorou, ele procurou o INSS, não teve retorno nenhum. Ele ficou 2 meses sem receber da empresa e sem receber do INSS. A empresa poderia até mandar ele por justa causa por abandono de emprego. Por quê? Porque ele estava conversando com a empresa. A sorte dele foi isso, que ele mandava e-mail para a empresa, tudo ali, dizendo, olha, tá esse processo e tal. Mas ele ficou 2 meses sem receber do INSS e sem receber da empresa. Tá até hoje. Os advogados falaram que ele tem que entrar com processo, muitas vezes, contra a empresa, para a empresa entrar com processo contra o INSS, porque ele não consegue entrar com processo diretamente contra o INSS. Entendi. Então, assim, quando se fala em qualquer tipo de acidente, ou até mesmo benefício de doença que você tem que vai precisar do INSS, você tem que ter tudo um respaldo, fazer tudo certinho, e muitas vezes a gente não está preparado, porque não é o nosso dia a dia isso, né? Sim. E a gente fala que o acidente, a pessoa não vai procurar, né? Ninguém vai, hoje eu vou cair do prédio, hoje eu vou cair de uma cobertura. Ninguém vai com esse intuito. Mas é um pequeno descuido que pode mudar parte física, sequelas pro resto da vida, parte financeira pode desandar e talvez você nunca mais conseguir se recuperar, né? Eu vou te dizer aqui um dado muito interessante que acho que todos têm que parar um pouco para pensar e verificar. Os acidentes, ele acontece em 3 situações. As pessoas mais velhas, ela tem um certo conhecimento, então ela vai, com a experiência que tem, isso nunca aconteceu comigo, é propícia a dar acidente. Aquela pessoa nova, que fez 18 anos, começou a trabalhar, a tendência, estatisticamente, é de acontecer acidente. E aquele que está no intermediário, é como se fosse a curva da banheira. Quando você estuda, você verifica. No princípio, dá acidente, no final vai dar problema, em equipamentos, em qualquer coisa. Na parte de segurança também, com pessoas, é da mesma forma também. Então, tem que ter um certo cuidado com a pessoa que está iniciando, certo? Qualquer tipo de trabalho e aqueles mais experientes. E, paralelamente a isso, existem uns dados estatísticos que os acidentes acontecem nos períodos da manhã, no início do trabalho, próximo ao meio-dia, na volta do meio-dia e no final, quando está indo embora. A maioria dos acidentes ocorre nessas situações. Então, serve de alerta para o pessoal também, né? Cuidar esses horários, as pessoas, quando vai contratar alguém, se não tem muita experiência, né? Aquilo que nós falamos dos treinamentos, muito importante ter tudo para você dar uma condição de trabalho para essa pessoa também que está iniciando, né? E aquela pessoa assim mais antiga, que já tem um certo hábito de fazer de alguma forma, que ela precisa também se atualizar e estar da melhor forma possível também, né? E tem muito fundamento, né? Porque, parando pra pensar aqui, falando da curva ali, da banheira, a pessoa que tá entrando nova, ela não tem toda a experiência no posto de trabalho dela ali, né? Então, ela pode falhar em algum ponto. E você pega a pessoa que tem muita experiência, que já tem anos de casa, ela tem um excesso de confiança que ela, né? Isso aqui não precisa, já faz 30 anos que eu faço desse jeito e não é agora que vai acontecer um acidente, né? E já a pessoa que tá no meio do caminho ali, talvez ela já tá mais, né? Já viu algum acidente, já tá mais cabreira. Você me fez lembrar agora, conversando, um rapaz de 18 anos, ele tinha feito 18 anos naquele dia. Nós estávamos na construção, no 3º piso, e eu cheguei lá nessa construção e observei ele estava com um guincho, apertava um botão e subia o material, e descia. Ele sem nenhum tipo de segurança ali, sem um cinto. Eu cheguei para ele e falei assim para ele, olha,
que tal você pegar, vamos colocar então um cinto de segurança, vamos limitar você aqui. Ele falou, não, vai que eu caio daqui e Deus faz uma obra comigo, não acontece nada comigo. Eu posso ainda sair divulgando isso em todos os lugares. Eu falei, sim, Deus vai guardar você mesmo, mas vai guardar você num caixão debaixo da terra, se você não for colocar o cinto de segurança agora. Quando mal terminei de falar, ele saiu correndinho, colocou o cinto. Quando voltei lá, estava tudo amarradinho com a corda, tudo. Mas também depois de uma palavra dessa, você foi direto no emocional do cara, né? Existe, então, agora nós entramos numa parte assim que você, como engenheiro, como técnico de segurança, o pessoal da área de segurança, você tem várias formas de você abordar num treinamento, de você tentar conscientizar. Dependendo do nível da pessoa, num treinamento, se você chegar lá, colocar só umas palavrinhas e falar lá, os caras não estão nem aí. Sim. Agora, você chega lá e coloca lá, o cara perdeu um braço. O cara trabalha lá, vamos supor lá, com vidraceiro mesmo lá. O cara caiu em cima do vidro e cortou o pescoço. Você coloca uma imagem dessa daí. É impactante. Então, dependendo do nível do teu aluno, o nível das pessoas que você vai trabalhar de uma forma ou de outra para impactar e para você chamar. Eu sou sincero em dizer, eu não gosto muito de, no meus treinamentos, ficar mostrando pessoas mortas e tal. Você trabalha de outra forma para você conseguir. Mas tem pessoas que elas são visuais, Sim. que você tem que mostrar ali para ela impactar. E tem pessoas, não, dependendo do nível, você vai lá, você só falou, observou, citou um exemplo, certo? Aqui nós falamos aqui que foi um engenheiro preso, que um técnico de segurança foi preso. Se eu estou num grupo com um engenheiro, com um técnico, só essa palavra eles já se impactam. Mas se eu estou lá no chão de fábrica, ou que seja lá num canteiro de obra lá, tudo pedreiro, servente, que não tem muito um grau de tudo, nada contra, mas em si, que às vezes não tem o acesso que nem as outras pessoas, eu vou abordar de outra forma. Então você também tem que saber a forma que você vai abordar para tentar conscientizar as pessoas da importância da segurança. Sem dúvida. E a gente vê muitos treinamentos monótonos, né? A pessoa vai, chega lá, joga o slide lá e ó, assim, 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 a lei tal, 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 e entendeu? Todo mundo entendeu? Na hora todo mundo entende. Segunda-feira na empresa, bagagem ficou lá na sala de treinamento e acabou. Agora, quando você age no emocional, faz a pessoa se imaginar, né, que no final do dia tem uma família esperando ela, tem um filho, né? Imagina o filho receber a notícia que o pai não volta mais para casa. Então, você fazer essa pessoa, né, ter um pouco, se valorizar mais, né? Isso, sem dúvida, causa muito mais impacto na pessoa, né? Isso você consegue, trabalhando o emocional das pessoas, você consegue atingir melhor o objetivo. Sim, sem Então, dúvida. isso é sem dúvida. Eu já vi um dos teus treinamentos também. Você gosta de utilizar essa técnica, que é uma técnica muito boa e que dá, vamos supor, retorno. Eu já vi em vários treinamentos meus as pessoas estar chorando. Sem dúvida. Terminar um treinamento, todo mundo levantar e bater palma para você em diversos locais. Às vezes dentro de uma igreja, num auditório, em qualquer outro lugar que não é esse meio ambiente. Por quê? Porque o pessoal ficou impactado com as notícias e com as informações que eles receberam. Tem pessoas que às vezes passa a vida inteira dele tão focado no trabalho que nunca alguém chegou e mostrou o quão ele é importante, né? Ele nunca se sentiu valorizado. Então, às vezes, é até por isso que trabalha de qualquer jeito, né? Eu vou dar uma dica, então, aqui pro pessoal, pros palestrantes. Eu fiz um trabalho recentemente em uma empresa que eu cheguei para os líderes e consegui o telefone da família do pessoal. Eu peguei em torno de 5 famílias e liguei, mostrei um vídeo para eles e falei, olha, eu quero que vocês façam um depoimento para o pai de vocês, dizendo para ele cuidar da parte de segurança e utilizar os EPIs conforme a empresa solicita. Vou dizer para você, ninguém não conseguiu segurar as lágrimas. Terminava ele sentado, auditório tudo vendo ele, eu chamava ele, que eu estava como orador, ele sentava na frente ali, passava o vídeo dele, da família dele, de momentos bonitos, porque a família mandou com os animais, passeando, viajando, tudo, e no final
cada família dando o seu depoimento. E ele, quando terminava de tudo aquilo ali, ele levantava e eu ia entrevistar ele. Eu não conseguia entrevistar ninguém. Aqueles homens barbudo, grandão, tudo lá, tudo chorando. Por quê? Porque você trabalha o emocional. Então, muitas vezes, a parte de segurança, você não consegue, às vezes, com um vídeo, com uma forma, com outro. Então, vamos trabalhar o quê? Vamos trabalhar o emocional. Mas nada melhor do que eu cuidar de você, você cuidar de mim e deixar de ser cuidado. Certo? Então, a segurança, nós temos que trabalhar a questão comportamental. Existem alguns mecanismos que a gente vai utilizando para facilitar também você atingir os objetivos, que é acidente zero, que não aconteça nenhum tipo de acidente na empresa. Sem dúvida. Falar em emocional, tem um chocolate Opa. para deixar mais tranquilinho, mais relax. Fica à vontade, tá bom? Obrigado. O pessoal que tá assistindo, às vezes o pessoal já tá olhando, não, mas ninguém vai comer nada. Fica à vontade. Água Só tem que tomar vai. cuidado com o dente depois, né? Que daí fica um pretinho ali, o pessoal vai achar estranho. Fernando, entendemos já, tenho certeza que a galera entendeu bem, ficou bem claro a importância da segurança no trabalho, na construção civil, no setor vidreiro, na verdade, em geral, né? Qualquer setor, qualquer empresa, qualquer pessoa precisa de estar focado aí nessa, né, na segurança. E agora, os riscos que essa galera toda está exposta, porque assim, não é dois riscos não, né? Dependendo da atividade, os riscos são grandes. São grandes. Vamos pegar aqui. Um vidraceiro que trabalha em prédio, tá? Então, ele está trabalhando num prédio. Olha o risco. Não é só ele. É as pessoas em volta. Elevação de material, nós já falamos aqui. Se dependendo a amarração de como foi subido, que às vezes não consegue subir pelo elevador, porque é um vidro grande, é alguma coisa. Às vezes tem que pegar um guindaste ou um guindalto, que seria o caminhão muque, certo? Para elevar esse material. Às vezes não consegue, que é muito alto. Às vezes vai por uma grua ou um próprio guincho. Se dependendo a amarração que for, então risco de queda. Risco de o material que você está colocando, a corda, o cabo de aço que está ali, ele não suportar. Então tem que ter uma fiscalização, uma observação. A pessoa que está operando lá tem que ter o curso de NR12, tem que ter toda a documentação. Será que ele está em altura? Ele mediu a pressão dele naquele dia? Ele está bem, não está bem? Olha o risco que está. Às vezes você está trabalhando lá embaixo e está passando um material. Então você está colocando em risco as outras pessoas. Nós estamos falando de uma construção de um prédio ali, se ele colocar um vidro, certo? Mas existe também o risco dessa peça vir, bater em algum local, prensar, machucar, quebrar. A maioria das pessoas que estão trabalhando lá vai que finca no pescoço. Então, risco de acidente também. E a gente falando certo? de vidro comum, ou que não é temperado. Aquilo ali vira uma navalha, né? Navalha. Hoje é proibido você ter um vidro desse em locais aí, dependendo do que é. A instalação, você observa, vários vídeos, você observa ali que a pessoa às vezes não coloca no vidro ali uma isolação, que seja uma fita, a pessoa vem e bate a cabeça ali também, então às vezes fica até transparente, as pessoas nem observam da forma que for. Nós estamos citando aqui num prédio, certo? Mas dependendo desse prédio, se ele tem um fosso, está na parte de baixo, às vezes ali ainda tem umas situações ali insalubre, às vezes tem um risco de animais peçonhentos, tá? Então tem que cuidar também desde onde você vai entrar, o ambiente que você está entrando ali. E eu observo muito a questão de você subir escada. O pessoal está subindo, então às vezes numa casa, numa construção um pouco menor ali, no sobrado, precisa subir e tá com aquele vidro ali de uma forma ou de outra. A pessoa tropeçou, o risco de cair e machucar é muito grande. Então, isso nunca aconteceu, mas pode acontecer. Então, ter toda a proteção, colocar o próprio vidro, você colocar proteções no vidro, certo? Para que isso não ocorra. E sem dizer o prejuízo para o vidraceiro, né? Qual vidraceiro que nunca teve um prejuízo aí de falha, de um corte, de alguma coisa que seja, né? Às vezes mediu até errado, chega lá, não encaixa e vai querer bater e acaba acontecendo alguma coisa. Então, assim, existe risco enormes para várias situações. Mas pegar um vidraceiro que vai fazer uma instalação num hospital. Opa! UTI.
Nós estamos aí, acabamos de sair de uma pandemia enorme de coronavírus, H1N1. A pessoa, para entrar lá, ela vai ter que estar tudo amparado, com máscara, com óculos. Além do risco normal que tem da atividade dele, existem os riscos adicionais. Então, nós temos que sempre estar atento e ter o cuidado do quê? De você saber o ambiente que você vai ir para verificar os riscos. Daí entra aquele assunto que nós vamos falar mais para frente, que é a tal da APR, que é a análise preliminar de risco. Eu vou trabalhar num certo local, eu tenho que analisar tudo antes. Quais são os riscos que eu vou ter naquele ambiente? Opa, eu vou ter que levar então uma corda, vou ter que levar proteção, vou levar, sei lá, cobertor, vou ter que levar que seja lá um papelão, um plástico bolha, vou ter que verificar tudo isso para que, quando eu for executar o meu serviço, eu não encontre um risco que eu não estava esperando naquele momento, né? Então, tudo vai depender, Thiago, o tipo de serviço aonde você vai executar, vai encontrar o risco. O risco é que nem construção civil, existe de tudo, né? Até, às vezes, num espaço confinado, que a pessoa não está preparado lá. Agora, esses dias, eu fui analisar um acidente em um navio em Itajaí, que o rapaz foi dar uma solda, no dia anterior os caras tinham pintado, a hora que ele deu o pingo de solda, explodiu. E eu fiquei lá na época, foi algum tempo atrás, eu fiquei 3 dias dando curso de DNR 33, no final do curso, o pessoal chorando para mim, falando assim, se você tivesse vindo antes, isso era no feriado, ainda na época, dia 1º de maio, eles falaram assim, se você tivesse dado esse curso há uma semana atrás aqui, o meu irmão não estava na UTI, morre ou não morre. Meu Deus. E isso ocasionou por quê? Por causa da liberação de gás? De gases. Ambiente, espaço Ambiente, confinado? espaço confinado. E as pessoas não sabiam, não tinha classificado aquela área. Então, às vezes, o vidraceiro ou qualquer outra pessoa da construção civil, ele vai entrar no ambiente e não sabe o que tem nesse ambiente. O que espera por O ele, que né? espera por ele. Por isso que é muito importante você ter o conhecimento das normas regulamentadoras, dos perigos, dos riscos, para você chegar para executar aquela atividade. Tá. Você já deu uma palhinha, né? Acho que compensa a gente já falar, senão a galera vai ficar ansiosa. O que é a PR? Análise preliminar de risco? É um formulário? Isso, é um formulário. Hoje existe de várias formas de você fazer. Hoje, na forma digital, tem algumas empresas adotando tudo o sistema de forma digital. Você pega o tablet ou celular, preenche, mas também tem, a maioria das empresas hoje faz de forma, imprime uma folha, como se fosse um checklist, vai preencher aonde que é o serviço, o horário que iniciou, o dia que iniciou, quando vai terminar, e vai estar dizendo ali, vamos pegar fator lá, indivíduo. A pergunta vai estar lá no checklist lá, se a pessoa está bem, tem algum risco, certo? Então, opa, eu não estou muito bem. Hoje, o meu serviço vai ser dentro de um elevador, vamos supor. Eu estou com fobia, certo? Então, não vou poder executar. Daí, ele já bloqueia e não vai executar o serviço, certo? Tem os riscos de materiais. Daí, você tem que verificar. Todos os materiais foram verificados? Estão em conformidade? Está dentro da lei? Então, a PR ela vai pegar indivíduo, materiais, sistemas e procedimentos e verificar se está de acordo. Se algum item desse não estiver de acordo, aí você não executa o serviço. Então, a APR é uma análise preliminar antes de executar o serviço. Ali você consegue verificar. No final, o encarregado ou o responsável técnico, ele assina juntamente com todas as pessoas, assina dizendo se dá para executar o serviço ou não. E a gente pode dizer que esse documento salva vidas, né? Salva vidas, com certeza. Vou citar um exemplo bem que salvou uma vida de uma pessoa. A pessoa tinha um corte de uma árvore perto de uma linha de transmissão. Eles chegaram lá e falaram, não tem como cortar. Porque se cortar, o cabo for para a linha de transmissão, era uma linha de 230 mil volts, automaticamente quem estava ali embaixo ali ia levar a descarga. E morre muito agricultor. Muito agricultor que vai cortar a árvore, que a árvore cai na alta tensão e ele ali com a motosserra leva a descarga ali também. Então, já
presenciei, já verifiquei. No preenchimento de um APR, você eliminar o serviço, programar para outra data, de outra forma, desligar a linha ou fazer qualquer outra situação. Isso numa parte simples, né? Mas a APR ela salva muitas vidas, né? E realmente, às vezes é mais fácil não, né? É melhor adiar o serviço do que correr risco, né? Acho que Com esse é o certeza. intuito da APR. A gente vê muitas vezes, a galera vai fazer principalmente cobertura de vidro em cobertura de prédio, né? E eu vejo muitas pessoas se exibindo, tô aqui, 22º andar, e gravando vídeo, andando em cima dos alumínios, lá em cima, sem cinto, sem nada. Agora, assim, a pessoa fala, mas eu tô consciente, tô tranquilo, não vou cair daqui. E se tiver um desmaio, né? Se tiver uma labirintite ali, né? E a pessoa ficar tonta e cai lá de cima. Ou seja, não depende dela, né? E isso as pessoas não consideram, o fator não depender de mim. Elas acham que pelo fato de ela estar bem naquele momento, não vai acontecer nada. Por isso que as normas regulamentadoras existe a NR7 que trata do PCMSO. O médico Uhum. do trabalho ele vai examinar, ele vai solicitar para que o funcionário faça todos os testes para ele mesmo, para que não ocorra nenhum tipo de problema. Se tem labirintite, se tem às vezes pressão alta, a pessoa tem diabetes, então o médico vai dar o parecer técnico através do médico do trabalho que elaborou o PCMSO, dizendo, olha, essa pessoa está apta, essa não está apta para trabalho em altura. Porque ali com os exames que se faz, encefalograma, eletrocardiograma, tantos exames de sangue, espirometria, são diversos, acuidade visual, Uhum. diversos exames que faz, você consegue observar se a pessoa tem algum tipo de problema que pode, num serviço em altura, cair e automaticamente vir a falecer, né? E sem contar, um pouquinho atrás você comentou de fazer a aferição da pressão da pessoa, né? Às vezes ela acha que pelo fato dela ter sido liberada em todos os exames, ela não precisa mais fazer a aferição. O que isso impacta, o não fazer a aferição antes de iniciar as atividades? Então, isso são metodologia que algumas empresas adotam. Tem empresa que não libera o funcionário entrar em trabalho em altura sem fazer a medição de pressão. As Uhum. outras, a maioria não faz essa medição. Tá? Mas se você faz a medição e verifica, você consegue bloquear a pessoa. Eu fui numa indústria que para entrar nessa empresa, a primeira coisa eu tive que colocar o meu rosto lá e soprar. Era Bafômetro? bafômetro, tá? Se tiver bafômetro, já barra ali, Segura ali. já nem entra ali. Tá, daí foi trabalhar em altura, você já vai lá, passa no setor médico, os enfermeiros, o técnico de enfermagem, já mede a pressão. E daí eles já dão um parecer ali apto para trabalho em altura e a pessoa já libera e já vai poder fazer o Seria uma serviço em espécie de altura. uma integração. É um controle, certo? É um controle, é uma integração naquele momento para aquele tipo de serviço. Uhum. Então, vários tipos de empresas, quando já teve algum tipo de problema em relação a isso, elas colocam um mecanismo de bloqueio para evitar qualquer tipo de acidente, tá? Mas você medir a pressão, para mim, é excelente. Sem Como um dúvida. preventista, como um engenheiro de segurança, eu acho que o funcionário, quando for trabalhar em altura, teria que, no mínimo, medir a sua pressão para verificar se naquele dia ele está ok. Por mais que na PR está lá, escrita, está tudo bem, tem algum sintoma, a pessoa vai colocar que sim. Mas a hora que ela mede e verifica, já teve casos de a gente verificar a medição da pessoa e ter que levar urgente para o hospital, a pessoa estava quase infartando. E essa questão são coisas, às vezes, da mente, né? Às vezes a pessoa tá com dívida no cartão, brigou com a mulher, furou o pneu do carro, bateu o carro, e ela tá ali com a mente lá fora, né? E a pressão dela já oscilou faz hora, e ela nem se Ele deu nem conta porque ela percebeu. tá no É. sangue quente, E né? tem pessoas que às vezes já tem esse problema e esqueceu de tomar o Também. remédio, foi trabalhar, então está nessa situação. Então, no ambiente de trabalho, se você não tiver o médico do trabalho, você não pode medicar. Quem Uhum. só pode medicar é o médico do trabalho. Então, a pessoa tem que retornar para casa, ir para o hospital e fazer o seu tratamento ou tomar o seu remédio daí. Tá. Você citou um ponto bem importante. Medicação em empresa. Isso serve para vidraçarias, serve para várias outras empresas, né? Tem muitas empresas que têm a famosa caixinha de remédio. Isso é possível? Isso pode? Sem ter o médico do trabalho?
Isso pode, desde que tenha um médico de trabalho e ele receita para as pessoas que trabalham ali a medicação. Agora, eu não posso ter uma caixinha de remédio sem ter um médico coordenador que vai dizer para essa pessoa, você tem esse tipo de remédio. Qualquer problema que tiver, sobrecai sobre a empresa. Ela é responsável. Ela é responsável. Bacana. A gente já comentou sobre os riscos, a importância da segurança do trabalho, como prevenir isso, né? E muitos podem se perguntar, mas isso aí é invenção do Fernando, isso aí o Fernando quer ganhar dinheiro, isso aí é coisa do governo. E na verdade não, né? Tudo isso ele está linkado a leis, a normas regulamentadoras. Você até citou algumas já, né? Você consegue especificar no setor da construção civil, no setor de vidraçaria, quais normas que abrange esse setor, que regulamenta esse setor? Sim. Quando se fala em construção civil, é a NR18, certo? Que fala especificamente de construção civil. A construção civil ela é muito ampla, ela tem diversos assuntos, diversos procedimentos que tem que ser seguido. De um canteiro de obra, tem todo o procedimento. Você vai começar uma obra, tem que ter tudo certinho, desde da água para o funcionário beber, o vestiário, o banheiro, tem que ter tudo conforme a NR18. Isso é um exemplo simples. Mas o vidraceiro, ele também precisa o quê? Ele vai trabalhar em altura, então ele precisa da NR35, certo? Até a Steel aí fez em parceria com a Excelência aí recentemente para os associados de vocês aí gratuitamente 2 turmas aí de NR35. Excelente, fundamental. Por quê? Porque é um risco constante para os vidraceiros. A NR, então, 18, NR35. Existe vidraceiro que trabalha com eletricidade? Raro, mas Raro. às vezes é uma particularidade do serviço, né? Isso. Precisa mexer numa tomada para poder colocar um perfil. Ou um LED, alguma coisa assim. Pode vai acontecer. precisar ali. Então, a partir do momento que ele trabalha com eletricidade, daí tem a NR10, que a pessoa tem que também fazer. O funcionário que trabalha com eletricidade se faz a NR10. Todos os funcionários, aí todos, certo? Independente, registrado, que trabalha com área de risco, que tem a EPI, tem que fazer a NR6. Então, são obrigatórios fazer o curso NR6. E a empresa, quando tem 2 funcionários, 3, que às vezes 4, 5, não precisa de formação de CIPA, um dos funcionários a empresa tem que delegar para ser um responsável pela CIPA, que seria o designado de CIPA. Teria que um dos funcionários daí fazer também a NR5, certo? Que trata da parte de CIPA daí, tá? E também tem a integração. Todos os funcionários, quando entra, o rapaz de 18, 20, 30 anos, quando ele entra na empresa, ele não conhece dos programas do PGR, do PCMSO da empresa, ele não conhece do LTCAT, do LIP ou de qualquer outro documento. Então, existe a NR1 que trata especificamente a integração para o funcionário interagir e conhecer também a empresa e os riscos que a empresa vai ter também. Então, você viu, nós falamos aí de NR1, certo? Que é a integração. Nós falamos aí também da NR5, que um deles vão ter que fazer, que é a CIPA. Nós falamos também da NR6, EPI. Nós pulamos a NR7, que é primeiros socorros, que é o PCMSO. Mas dependendo do nível e se a pessoa está trabalhando em locais externo, longe de qualquer tipo de recurso, é muito importante que os funcionários também tenham o curso de primeiros socorros, porque o cara vai cair de uma altura e tal, até chamar o SEAT, até chegar o bombeiro, às vezes nem tem localidade na nossa região metropolitana aqui que não existe. Os minutos de ouro, né? Os 5 minutos, 6 minutos de ouro. Se a pessoa não saber fazer uma massagem cardíaca, a pessoa não tirar um engasgo, a pessoa morre. Então, dependendo da situação onde que for, é importante também ter a NR7, que seria primeiros socorros, certo? E daí nós estamos falando especificamente daí também da parte da NR10, quem trabalha com eletricista, certo? Com eletricidade. E daí a gente pulou também a NR12, que é máquinas e equipamentos. Os vidraceiros não têm as suas máquinas para cortar, para deixar no molde. Então, todo o funcionário que trabalha
com ferramentas, existe a NR12, que trata especificamente isso. Agora é uma empresa maior, tem até empilhadeira, já tem outras, daí tem a NR11 também, certo? Mas especificamente daí a 18, que é construção civil, e principalmente a 35, trabalho em altura. Falta dedo aqui para contar. Não, né? falta dedo, são vários segmentos. E se for trabalhar num espaço confinado, que nem eu falei, ou se a pessoa for trabalhar dentro de um hospital, daí tem NR34 também, tem vários, a 32. Então, às vezes ele também auxilia com solda, você entendeu? Então, faz uma soldinha aqui, outra ali, daí engloba a 34, que nem eu falei, enfim. Então, tudo vai depender do ambiente que ele vai trabalhar. Mas para cada tipo de situação de risco, existe uma NR, uma norma regulamentadora. Tá, e como surgiu essas normas? Através da demanda das estatísticas de acidente que foram ocorrendo, o governo fez. A NR 35 é de 2012. Então, antes de 2012, não tinha NR 35? Não. E os acidentes? Tinha. Mas ela estava dentro da NR 18. Devido à alta concentração de acidente em altura, o governo tirou de dentro da NR 18 e montou uma NR específica somente para altura. E a galera que está nos assistindo pode voltar o vídeo quantas vezes necessário para anotar todas as NRs, né? Mas é importante falar que a excelência faz todo esse acompanhamento, né? Então, em resumo, para a galera que ficou preocupada, mas como que eu vou saber qual NR que eu tenho que fazer? Em resumo, tem o PGR, NR1, que ela vai lá, vai fazer todo o levantamento dos riscos que a galera está exposta e depois vai para o PCMSO, né? Fazer toda a parte clínica, exames ali para saber se aquela galera está habilitada e depois tem a ASO também, né? Que você vem e faz a veracidade se o trabalhador está apto ou não para exercer aquela atividade. Isso, o ASO se faz daí anualmente para verificar se o trabalhador está de acordo ou não. E outra situação também, né? A parceria que a Excelência tem com a Steel, todos os vidraceiros, em todos os treinamentos e documentação, tem valor diferenciado. Nós garantimos para vocês que não existe nenhuma empresa de segurança do trabalho que vai fazer um valor menor do que o nosso. Então, através de vocês, essa parceria que tem, é garantido para eles o menor valor do mercado. Então, vamos focar aqui, né? Atenção, pessoal, ó, em primeira mão, novidade. Sim, novidade, né? aí. A galera que tá nos assistindo aqui já estão vibrando aqui. Tem uns aqui que tá aspirante a vidraceiros, né? E novidade, então, parceiros, Steel Temper, vidraceiros, vai ter, o quê? 80% de desconto? É o menor valor de mercado. Você tá querendo se comprometer, né? É o menor valor de mercado, Bacana. certo? Nós existe os custos, tudo, as despesas que tem, instrutores, local, tudo, né? Ainda mais quando o pessoal vai lá, tem aquele cafezinho, tem uma bolachinha, tem um refrigerante dos últimos cursos, mas a gente garante o menor preço de mercado de Curitiba e região metropolitana. Então, pessoal, nos comentários, né, na descrição vai ter o contato, entra, não deixa para amanhã, entra em contato, tenho certeza que eles vão poder auxiliar vocês aí em toda a trajetória da empresa. Né? Isso, sem dizer também, devido a essa parceria que nós temos, Thiago, toda assistência, consultoria é gratuito, elaboração do PPP é gratuito, as ordens de serviço, a PR, a PT, não se cobra nada, a excelência dos clientes dela, parceria com vocês, não tem custo nenhum daí também. Todos aqueles que fazem o PGR, o PCMSO, certo? Já estão garantidos com toda essa assistência gratuita. Então, o vidraceiro lá, ele precisa fazer um serviço e o técnico de segurança da obra lá exigiu um monte de coisa. Eles entram em contato conosco, a gente dá toda a assessoria sem nenhum custo e, se precisar, conversa diretamente com a empresa lá. Bacana. Dizendo, olha, é dessa forma, disso. A empresa vai ter toda uma equipe técnica, vai ter engenheiros, técnicos de segurança, dando apoio para ele pegar aquele serviço também. Então, isso a gente facilita bastante para os clientes. Isso é profissionalização, né? Com certeza. Porque quanto vidraceiro perde obras por não estar com a documentação em dia. Isso. Né? E é muito barato, colocando em relação a essa parceria aí. Os outros vão pagar um pouco mais caro, né? Mas isso é somente quem vinha através de vocês aí. E sem contar que você sai na frente de outro, porque às vezes você entra numa licitação ou entra numa concorrência ali para pegar uma obra de uma construtora, por exemplo, pede a documentação, tem lá 2, 3 dias para entregar.
Quem não entregou, meu amigo, já era. Esquece. É isso aí que acontece. Acontece muitas vezes o pessoal entrar em contato conosco, olha, eu preciso dessa documentação para amanhã. Não tem como. Tem que fazer tudo laudo, a medicina do trabalho, tem o médico, tem o LTCAT, tem que dar um parecer técnico. Ah, eu vou perder se eu não fazer isso daí. Então, tem que sempre estar preparado, porque as oportunidades aparecem, estando tudo certinho. Então, e através dessa parceria, o valor fica bem mais em conta, dá para fazer e o pessoal aí trabalhar com segurança. O nosso objetivo sempre é o quê? É que eles trabalhem com segurança e conseguem ter a sua renda também, né? E cada vez mais daí também. Que volte todo mundo do jeito que saiu de casa, Com né? certeza. Fernando, Deus que abençoe. Né? Amém. Deus abençoe a sua empresa. Amém. Tenho certeza que a galera vai te procurar porque precisamos profissionalizar mais esse setor. Né? Tem muitas pessoas trabalhando informalmente. Como você comentou, a Steel Temper promoveu um treinamento de NR35 gratuito aí deu 2 turmas ali de vidraceiro. E a intenção é fazer outros treinamentos em parceria com vocês para que a gente consiga qualificar essa galera, para que essa galera também consiga melhorar suas rendas. Porque quando você qualifica, você consegue subir de nível, né? Você não fica sempre brigando lá embaixo por preço. Você acaba evoluindo e acaba indo, né, brigar com gente grande ali. Né? Então, acho que isso é importante. Agora, dentro da parte de segurança ainda, inovação. Isso tem ajudado? Você comentou até do e-social. O e-social é uma inovação aí do governo, né? Mas o que a tecnologia, né, a inovação aí, tem ajudado nas prevenções de acidentes? Vamos lá, vamos começar pelos treinamentos. Hoje existe a tecnologia, aqueles jogos que você coloca em 3D na cabeça, tudo hoje você consegue simular a pessoa exercer ou executar os trabalhos através de jogos. Existe hoje empresas no mercado, até tem um parceiro nosso de Foz do Iguaçu, vou até citar o nome dele, Adriel, é engenheiro eletricista, é tecnólogo em eletromecânica, engenheiro civil, é amigo nosso e parceiro de alguns anos. Ele já está desenvolvendo juntamente com nós um sistema, ele já desenvolveu em uma das empresas e está tentando trazer para nós aqui também um sistema que você coloca na própria cabeça da pessoa o óculos e simula as atividades que ela ia fazer com segurança. Isso nós estamos falando de treinamentos. Então, só para vocês terem uma ideia, o nível da tecnologia hoje que facilita bastante. Seria a mesma pegada do Detran ali, simulador? Como se fosse o Detran, mas voltado daí. O pessoal pode trabalhar, vamos supor, cara da elétrica, ele vai precisar lá mexer num fio energizado. Então, ele pode treinar tudo ali, sem estar no ambiente de sala de aula, como se fosse ali na realidade virtual, né? Eu não sei se dá para dar spoiler ainda, mas leva choque ou não? Não, não leva não. Mas qualquer coisa dá para ficar com uma maquininha induçãozinha aqui, ali. Você fez errado, cutuca. É que daí avisa também, né? Todo o sistema. Isso é uma das tecnologias assim para treinamento hoje que é bem importante. A inteligência artificial hoje ela está em todos os ambientes, então eu acho que quem não utiliza, nos nossos treinamentos nós já temos a inteligência artificial, até para gravação, para falar algumas coisas ali também no sistema online, certo? Fora isso também, a gente pode observar você utilizar equipamentos para evitar acidentes. Porque hoje a máquina está substituindo o homem em vários aspectos. Tá? Vamos colocar aí um sistema aí de alto risco. Você imagine uma subestação, certo? Onde passa 230 mil volts e o pessoal precisa limpar, pegar Paranaguá, que dá muito limbo, que fica lá. O pessoal precisa limpar, às vezes é com água, com VAP. Existe hoje máquinas que você controla como drone, ele vai lá e lava com tudo energizado. Tá? Então você não precisa desligar, não precisa fazer nada. Hoje o drone para inspeção, a parte de segurança, você vai subir num telhado para verificar alguma coisa. Hoje com drone você vai lá, sobe lá e verifica tudo que está. É a calha que deu problema, quebrou um vidro ali e tal. Então, existem várias tecnologias hoje no mercado que você pode estar utilizando para facilitar a área de segurança e principalmente evitar acidentes. Legal. E esse futuro, né, de tecnologia, na tua percepção, vai reduzir consideravelmente o número de acidentes? Ou ainda vai depender do fator humano?
Tudo depende do fator humano, mas a tecnologia ela está aí e pode ter certeza que ela vai substituir muita mão de obra. Com isso, dependendo do tipo de serviço que era executado, vai ser eliminado e vai diminuir drasticamente os níveis de acidente. Bacana. Você comentou da parte de treinamento online. A galera do vidro temperado, a galera de serralheria, né? Muitas das vezes tem um grande fator, um grande empecilho que é o tempo, né? Muitas das vezes acorda de manhã, chega em casa à noite, de domingo a domingo se brincar. E não consegue ter esse tempo ali para poder ir numa clínica e fazer um treinamento. Como que é esse treinamento online? Que até eu fiquei curioso aqui. Tudo vai depender do curso, certo? Existe algum curso que o Ministério do Trabalho ele delibera para você fazer online, certo? E tem alguns que você não consegue. Um exemplo, NR35, você pode fazer a teoria, certo? No sistema online, mas a prática você tem que fazer. Daí a gente chama esse tipo de curso de híbrido. Então, ao invés da pessoa ficar, às vezes, o dia inteiro lá, certo? Na empresa, ela pode ficar só uma manhã, ou só uma tarde, ou só uma noite, porque nós trabalhamos de manhã, tarde, noite, sábados e domingos também. Então, independente do horário, a pessoa pode estar fazendo daí também, certo? Então, existe tudo, os vídeos gravados com links, tem provas também que o pessoal faz. Tudo através hoje do celular, a pessoa consegue fazer os cursos também e obter. Se a pessoa não atingiu a média 7, certo, dela vai ter que refazer novamente o treinamento, algumas partes ali, e tem toda a assessoria. Então, até as 10 horas da noite, todo dia, tem um monitor, tem uma técnica de segurança, um técnico de segurança que está monitorando e verificando e tirando as dúvidas dos alunos também. Tudo isso é para não ter desculpa mesmo, né? É para não ter desculpa, né? Então tem aquele que nem você falou, não tem tempo de manhã, de tarde, mas tem à noite, de não madrugada. Tem no domingo. Tem no domingo, então assim, tem toda essa possibilidade daí também, né? Bacana. E como que você enxerga a segurança no trabalho aí para os próximos anos, com inteligência artificial, tecnologia aí, né? Eu imagino que agora com a inteligência artificial, a cada 6 meses, né, as coisas não vai ser mais igual. Como que é a tua visão para a segurança no trabalho? A segurança com as novas tecnologias, a tendência é você conseguir eliminar diversos tipos de acidente, certo? Isso não é só na parte de segurança, é em todos os aspectos. Vamos pegar um outro aspecto que não tem a ver com a segurança do trabalho, mas um veículo. Os veículos hoje eles são projetados em uma batida frontal, o motor cair e não danificar as pessoas, que antigamente batia, o motor ia para cima da pessoa e esmagava tudo ali. Então isso são tecnologias automobilísticas que voltada para a segurança das pessoas, certo? Na parte de segurança do trabalho também, todas as metodologias que são implantadas, tentando implantar nas grandes e médias empresas, as pessoas hoje elas mesmas têm essa consciência. O maior problema que eu observo, isso quem está falando é o engenheiro Fernando, de segurança do trabalho, são nas menores empresas onde não tem uma certa cultura, certo? E as pessoas ainda estão tentando ganhar o seu ganha-pão, que vê a segurança do trabalho como um custo. E a maioria das empresas, às vezes, quando enxerga segurança do trabalho como custo, ela vai ter prejuízo lá na frente. Isso pode ter certeza. Então, a segurança do trabalho ele é um investimento para que a pessoa, a empresa em si, ela não tenha nenhum tipo de serviço e ela consiga também, através das ações que ela fez, ter uma produção maior. Sem dúvida. E pegando um gancho que você citou atrás, né? Às vezes, por causa de um talabarte, por causa de um cinto, a pessoa pode perder o bem mais precioso que é a vida dela, né? Fernandão, partindo para a reta final, ó, nós temos, para a galera que está assistindo a gente, nós temos um público aqui. Essa era a hora de vocês falar, que pena. A galera não entendeu. Vou falar de novo. Pessoal, estamos partindo para a reta final. Agora deu certo. Agora, não, é que nós não tínhamos alinhado. Mas, Fernando, deixa uma mensagem de encorajamento para a galera que está nos assistindo, né? Desse bate-papo show de bola. Eu comecei achando que sabia alguma coisa e estou terminando sabendo que não sabia nada. E a galera que está nos assistindo, para nós encerrar com chave de ouro. Eu vejo assim, a segurança do trabalho, conforme eu já falei, que
Os profissionais que optam em trabalhar nessa área, às vezes eles são muito desprezados, não são bem, muitos deles pensam que são muito bem remunerados, porque passa por muita situação de desprezo das pessoas. Ah, lá vem o técnico de segurança. Mas não, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, ele está aqui para salvar a vida de vocês, para que vocês consigam, no final do dia, chegar em casa da melhor forma possível. Certo, pessoal? Então, assim, ajude e se ajude também a parte de segurança do trabalho para que nós conseguimos chegar nos nossos lares da melhor forma possível. Aê! Deus que abençoe, Fernando. Amém. Deus te abençoe. Amém. Foi uma honra fazer esse bate-papo com você. Tenho certeza que a gente vai conseguir impactar outras vidas. E você que nos assistiu até agora, desce o dedo no like. Nós temos uma fala aqui que, assim, quem não estiver seguindo, quem não compartilhar, quem não acionar ali o sininho de notificação é 7 anos de azar. Então, eu deixo para falar no final, porque a galera que chegou aqui, né? Então, ajuda nós para que nós possamos pegar esse tipo de conteúdo e impactar outras pessoas, chegar a informação onde precisa chegar, ok? Até mais, vidrados!